Tá? Desenvolvendo, opa, Manda aí, pode continuar. desenvolvendo a consultoria em modelos 3D, tá? E principalmente serviços, tá? Atendendo tanto indústria como pessoa física, tá? Ao longo da apresentação vai ficar bem claro, a gente vai traçar um paralelo aí do que a gente faz e do que está disponível no mercado para tanto uma pessoa que quer entrar no mundo 3D para ter serviços de impressão 3D, como também empresas, tá? Hoje a gente já atende, já tem alguns parceiros. Hoje a gente atende a FEI, principalmente projetos de TCC, principalmente a universidade, e também a gente atende empresas no ramo da indústria, tá? Como vocês podem ver aí nas referências, tá? A gente já tem mais de 6.800 horas de impressão e mais de 1.400 peças produzidas, tá? E a gente não atende hoje exclusivamente em São Paulo, a gente está aumentando esse leque, atendendo outros estados aí no Brasil. Perfeito. Bom, vamos começar então um pouco sobre qual é a história da impressão 3D no mundo, né? Como que surgiu. Foi desenvolvido, né, em 1984. Então a impressão 3D não é uma coisa nova, é uma coisa que já faz um bom tempo que está aí. Foi desenvolvida aí pelo Chuck Hull, esse senhorzinho simpático aí, lá da Califórnia, nos Estados Unidos. E ele foi o cara que criou a base que a gente chama de todos os arquivos para impressão 3D, que a gente chama de STL, né? Que é esse estereolitografia. Bom, esse arquivo ele é padrão para todos os mercados, então isso é uma coisa que a impressão 3D hoje em dia tem graças a ele, é padronização dos arquivos e da comunicação que existem nas impressoras. Então isso garante que a gente em qualquer lugar no mundo tenha se tá falando a mesma coisa. Então basicamente a tecnologia transformou aquilo que era uma geometria em três dimensões, né, altura, largura e profundidade, e em camadas, né, que a gente chama, que é uma forma 2D. Então ele repete diversas camadas para criar a forma 3D novamente. Então ele criou toda essa lógica, né? Mas como que é os passos para esse desenvolvimento, né? Como que funciona? Bom, simplificando um pouco, é feito em quatro etapas, basicamente, a impressão 3D. A gente tem um modelo digital, e aí a gente faz uma que a gente chama de fatiador, então a gente corta ele em diversas fatias bem pequenininhas. E então, depois disso, a gente vai fazer com que a impressora 3D recoloque essas fatias em ordem, fazendo ele voltar e materializar esse objeto digital em três dimensões novamente. E aí a gente vai ter o objeto físico final, né? Então agora a gente vai passar um pouquinho de cada etapa, explicando um pouquinho como funciona cada uma, para vocês terem um pouco de noção como que funciona isso na prática. Bom, a primeira etapa, que é o desenho. O desenho ele pode vir de diversas maneiras. Hoje em dia, você pode encontrar esse desenho na internet, tem diversos modelos gratuitos, ou você pode simplesmente desenvolver o seu próprio desenho. Né? Então você pode desenhar, fazer o seu modelo. Então a parte técnica usa muito isso em alguns softwares, mas tem a parte também de decoração, partes de bonecos, parte de outros tipos de desenvolvimento que fazem com outros tipos de software. Então você pode criar um modelo próprio ou encontrar modelos que eles na internet que eles podem ser pagos ou podem ser gratuitos. Existem muitos modelos gratuitos. Uma coisa que a gente faz também aqui é fazer a customização desses modelos. Então você pode pegar diversos modelos diferentes e você faz ele ser simplesmente seu, único. Né? Então você customiza ele e podendo imprimir e não ter nenhum igual no mercado. Né? Bom, a próxima parte é o segredo da impressão 3D. O segredo da impressão 3D é exatamente essa arte de fatiar a peça e fazer com que ela volte ao seu estado físico impresso, né? Então, aqui a gente tem diversos fatiadores que eles são universais, que a gente já usa muito no mercado, mas esse fatiamento depende muito da máquina, então depende muito do fabricante. Ele que vai disponibilizar para você um software próprio, ou esse software pode ser tá dentro, a sua máquina pode estar inclusa dentro dos softwares abertos, né? Então você pode usar esse software. Aqui é onde a gente faz todas as configurações da impressão. Então aqui é onde a gente tem o maior segredo e as maiores dificuldades da impressão 3D, exatamente em como você vai identificar qual configuração é a mais apropriada para a sua peça, para a sua máquina, para o seu modelo ou para a sua aplicação. Então aqui é onde a gente tem as maiores dificuldades, maior perda de tempo ou de material para você pegar essa expertise de olhar para uma peça, colocá-la lá dentro do software, fazer o fatiamento com a configuração que você precisa e depois ter a peça física pronta para você poder aplicar
ou poder usar ela de qualquer forma. Então aqui é o grande segredo da impressão 3D, né? E A aí, terceira... pessoal, até rapidinho, Luiz, só para dar um Uhum. pitaco aí no que você falou, que assim, da importância mesmo desses parâmetros, né? A gente tem mentorados hoje, tá, dentro da Foremost, que a gente vê às vezes, poxa, o meu projeto travou, eu não sei o que fazer, não está saindo da forma que eu planejei, o desenho. Quando a gente vê, está sempre ligado a um desses parâmetros, que hoje, até pela nossa experiência, até a experiência da máquina, a gente já fala, poxa, dá uma olhada naquela velocidade. Será que ajustando a gente não consegue ter um ajuste do seu projeto? Então, realmente, hoje, se a gente for falar de impressão 3D e vendo o mercado hoje da impressão 3D, de pessoas entrando nesse mercado, adquirindo sua impressora, a gente fala, poxa, acho que falta, às vezes, o conhecimento desses parâmetros para a pessoa realmente estar fazendo impressões com qualidade, gastando menos, né? Exatamente. Aqui é onde está exatamente esse segredo, e às vezes uma dificuldade que você tem é simplesmente uma única configuração que você faz e vai poder transformar e acertar aquilo que está dando problema para você, né? Mas a próxima parte é a parte mais legal, que é imprimir, né? Então simplesmente colocar lá na máquina e ver a peça ser executada, ser impressa, né? Então eu sou um cara que, dependendo como for, eu fico lá assistindo a impressora trabalhando e você fica lá perdendo tempo, mas é muito engraçado, é muito legal você observar esse processo de transformação, transformar um material em uma peça física com geometrias mais diversas possíveis. A gente vai falar depois aqui um pouquinho mais aprofundado de mercados futuros que estão vindo para impressão 3D. Bom, existem alguns tipos de impressora 3D, tá? Então existem as mais tradicionais do mercado, que são as mais baratas e mais acessíveis, e as de aplicações muito mais específicas para impressões técnicas, impressões bem mais trabalhadas. Então a gente tem extrusão de material, que é a FDM, que é a mais famosa que existe no mercado, a fotopolimerização, que é as impressoras de resina, né, que tem um acabamento, uma precisão muito boa, um pouquinho mais caras. Temos as impressoras de sinterização de polímeros, que é como se for com resinas, mas é um método com polímero a pó e laser, é um pouco mais complexos, para aplicações um pouco mais técnicas, e a sinterização de metais, que essa é já uma máquina bem mais robusta, usa pó de metal com lasers ou com algumas outras metodologias, como aspersão térmica, e ele faz peças de metal. A gente vai depois citar alguns casos aqui depois. Bom, falando do principal, que é o FDM. O FDM é a mais básica das impressoras que existem, as mais acessíveis, é o que normalmente o pessoal começa a usar, é que o pessoal aplica inicialmente. E a gente tem diversas marcas e diversos preços. Então temos ali a Creality, que é a inicial para todo mundo ali, R$ 1.200, R$ 1.500, você compra uma Creality nova, que ela já vem com muita configuração, uma impressora que dá para você fazer muita peça. E aí você tem umas Stratasys, que é uma impressora técnica, uma impressora cara, né? Uma impressora mais robusta, com materiais um pouco mais de engenharia. Então, tudo depende, que é o que a gente fala, da aplicação, né? Então aqui a gente também ajuda as pessoas a escolherem qual que é a melhor máquina, qual que é a melhor aplicação para a sua peça que você vai fazer, e isso tem a decorrência de qual que é a melhor máquina para o seu processo, né? A FDM ela funciona com os três eixos XYZ, ela tem uma bobina aqui de material, e aqui você tem a parte aquecida, onde vai transformar esse material plástico, normalmente plástico, e vai fazer as geometrias imprimindo ele, né, conforme o movimento do XYZ. Ela é uma impressora simples, não tem muito conceito, porém, se você for analisar, os conceitos de cada tipo de impressora seguem sempre o mesmo padrão, né? A outra impressora que muita gente usa são as impressoras de fotopolimerização, que são as impressoras de resina. A impressora de resina ela tem algumas particularidades. Primeiro, tem um odor da impressão, então algumas máquinas tem que ter filtro, você tem que usar luva. Depois que você faz a peça, tem que pôr ela para curar numa luz ultravioleta. Então, se você for olhar a FDM, você faz a peça, ela está pronta, você tira ali da impressora, o máximo vai fazer dar algum acabamento, mas a peça em si está pronta. Aqui ainda tem alguns cuidados que você tem que ter para fazer a impressão, mas ela tem uma precisão, digamos, muito maior. Quando a gente está falando de peças pequenas com muito detalhes, a SLA é uma das mais indicadas, né? Aqui ela trabalha de um jeito muito similar à FDM, porém, em vez de você ter um material, você tem uma piscininha com a resina. O laser vai fazer o caminho do XY, digamos assim,
E aqui você tem a mesa que vai puxando essa peça quando ela está solidificada, a resina para cima, que a gente vai fazer o processo do Z. Né? E com o tempo ele vai criando a geometria 3D com o laser e vai, vamos dizer assim, secando a resina, né? A resina está líquida, o laser vai secando a resina e vai fazendo as camadas, deposição das camadas ali na peça. Né? São impressoras não tão caras, mas fica em torno ali, as de entrada 2.500, e aí depois pode ter impressoras bem mais caras que isso. Mas você tem que ter não só a impressora de resina, você também tem que ter a máquina de cura, né? Ou uma lâmpada, uma estufinha com luz ultravioleta para você secar a peça, curar a peça. Aí a gente começa aplicações mais técnicas, né? As impressoras de sinterização, polímeros ou metálicos, elas vão funcionar basicamente do mesmo jeito. Essas impressoras elas trabalham simplesmente como se fosse, como a gente pode ver aqui, a gente tem uma camada de pó, esse pó pode ser metálico ou de plástico. A impressora coloca uma camada de pó, vem um laser igual a de resina, esse laser vai queimar, né, a região onde você vai ter a peça, e depois essa mesa abaixa, ela põe outra camada de pó, faz a outra aplicação de laser e vai fazendo isso repetidas vezes até formar a sua geometria. Quando termina, ela sobe essa mesa, o pó excedente você tira, e aí você tem a peça ali sólida dentro da impressora. Né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma peça, são peças metálicas aqui impressas, então de aplicação de engenharia, protótipos, e a gente vai falar muito mais, tem um mercado totalmente novo para esse tipo de segmento que é muito curioso. Então é muito aplicado para indústrias que precisam de fazer peças de alta complexidade e um processo de fabricação normal por usinagem ou por fundição não seriam capazes ainda de reproduzir as geometrias complexas que precisaria para poder fazer essa peça aqui. Né? Bom, falando um pouco de tendências do mercado de impressão 3D. Aqui é uma coisa bem legal. A gente está vendo que a aplicação 3D, toda vez que entra dentro de um segmento do mercado, ela tem transformado e facilitado isso num nível muito grande. Seja por redução de custo, por redução de tempo, por aplicações muito complexas. Então vamos ver algumas coisas aqui que a gente tem que é bem interessante. A primeira que tem sido muito famosa, é muito vista aí, todos os países agora já tem alguma coisa nesse sentido, são impressão de casas. Né? Então simplesmente a impressora, ela, como material, ela usa o concreto, um concreto especial, e ela imprime casas. Tem pesquisas para desenvolvimento de outros tipos de tecnologia para impressão de casas, mas isso tem revolucionado porque você não precisa de pedreiros, você pode simplesmente imprimir a casa, depois de 48 horas você volta, tá ali as paredes prontas, você simplesmente conclui. Então é muito bacana você ver essa aplicação e esse tipo de indústria sendo modernizada. E agora também a gente tem visto muito mais em arquitetura. Então não só casas, mas também às vezes detalhes arquitetônicos têm sido impressos em 3D. Então tem até a Catedral da Sagrada Família, que há anos tem sido construída e agora eles vão entrar com uma parte de construção com impressão 3D para fazer alguns acabamentos muito bacanas. E o mais legal, né, Luiz, quando a gente vê essa questão da impressão 3D não só revolucionando, fazendo a construção de casas, mas também a oportunidade que ela dá, né? Porque você acaba barateando, né, a construção, que hoje, para quem conhece, material de construção está uma fortuna, né? E você acaba dando mais acesso em uma velocidade muito mais rápida, né? Então, às vezes é uma tecnologia que às vezes a gente pensa, poxa, está muito distante do nosso contexto, mas não. Às vezes é uma oportunidade de você estar fazendo, construindo casas de uma forma muito mais rápida, com menor custo. Ou seja, você acaba, às vezes, atendendo parcela da população que às vezes não tem condição de ter uma casa construída da forma que a gente conhece hoje, mas que a impressão 3D acaba dando essa oportunidade. Exatamente. E a ONU até tem visto algumas aplicações com material de baixo custo, né? E essa aplicação para ser usada em casas de baixo custo lá na África, por exemplo. Então você consegue ter uma casa muito mais estruturada do que o pessoal tem lá, de baixíssimo custo. Então já existe muita pesquisa nesse caminho e pode ser que revolucione o mercado de construção para esse tipo de moradias, né? Outra coisa muito engraçada que tem aparecido e todo mundo tem visto diversas notícias é a impressão de alimentos. Então existem impressoras que fazem alimentos, muitos deles podem ser veganos e aí eles transformam com uma cara um pouco mais apetitosa para os carnívoros,
ou até mesmo o cultivo, né, impressão de carne mesmo, né? Então existem diversos tipos de, vamos dizer assim, materiais, substratos usados para impressoras de alimento. E uma coisa muito curiosa é que já existem estudos para levarem uma impressora de alimentos quando for ter a missão de Marte. Por quê? Como os astronautas comem um tipo de pasta, né, na alimentação deles, por ser mais fácil de transportar e ter todos os nutrientes que eles precisam, eles estão pensando em levar uma impressora para deixar essa cara dessa pasta um pouco mais apetitosa ali para os astronautas terem uma experiência longe de casa. Então é bem bacana, tem sido uma revolução muito grande e uma aplicação bem interessante para esse tipo de impressora aqui é fazer tipo comidas diferenciadas. Isso tem sido usado em um hospital para câncer infantil, onde as crianças não têm muito apetite, e eles fazem com que a comida tenha todas as proteínas e minerais que as crianças precisam, só que eles transformam isso numa brincadeira, então transformam em geometrias diferentes e acaba estimulando as crianças a comer. Então é bem bacana você ver esse tipo de aplicação na parte de alimentação. Né? E a ideia é que no futuro, né, cada pessoa tendo a sua impressora em casa. Imagina, você acabou de ter seu filho e tal, ou tem uma criança pequena em casa. Poxa, eu quero fazer aquele brócolis que hoje, às vezes a gente sabe que as crianças acabam recusando, né? Poxa, eu vou fazer da forma, vou usar todos os nutrientes do brócolis e fazer da forma que a criança torne mais atrativa, que ela acaba consumindo. Então, tem muitos ganhos e várias formas de tornar a impressão 3D acessível até nessa questão de alimentos. É isso mesmo. Uma aplicação que eu particularmente gosto muito e acompanho muito de perto é a aplicação de impressão 3D no ramo espacial. Foi o que eu falei, lembra aquelas impressoras de aço? Então, tem um pessoal que eles já usaram essa impressora para fazer um processo muito complexo e até a Tesla não, a SpaceX tem já estudado para levar uma impressora para Marte antes mesmo dos astronautas irem para Marte. Por que motivo? Bom, primeiro, exatamente imprimir, vamos dizer assim, casas, mas eles chamam de domos, onde os astronautas vão estar ali com abrigos, né? Então, quando eles chegarem lá, já vão existir abrigos que eles vão poder entrar antes mesmo de chegarem em Marte. A vantagem é que esses domos são feitos do próprio material de Marte e eles podem também ajudar a prever contra o clima de Marte, que tem seus períodos muito drásticos, protegendo os equipamentos que vão chegar lá antes mesmo dos astronautas. Então, essa é uma aplicação muito bacana que a gente vai ver nos próximos anos a primeira impressora 3D a sair do planeta Terra e ir em direção a Marte. Outra aplicação bem legal é essa pequena startup aqui americana também, é a Relativity. Essa empresa ela desenvolveu impressora em aço e ela faz foguetes espaciais. Então assim, galera, não é só uma peça, estamos falando de um foguete inteiro impresso em impressão 3D. E é uma das maiores impressoras de aço do mundo. E uma das aplicações é fazer geometrias super complexas para motores, para os propulsores dos foguetes. Então, isso mostra que a aplicação da impressão 3D não é só simplesmente peças plásticas, mas peças muito complexas, onde a própria engenharia ou os meios tradicionais de produção não conseguiriam chegar nesses níveis de design para poder ter a melhor performance. Né? Então, quando a gente fala de ramo espacial, eles querem ter o menor custo, o menor peso, tudo que é menor porque é muito caro e com a melhor qualidade, com a melhor precisão possível. Então, eles têm conseguido isso e têm se tornado um mercado muito bem explorado por essas empresas. Pessoal, um ponto importante aí, reparem, tá? A gente está falando de diferentes materiais para impressão 3D. Então, por exemplo, nesse caso de Marte que o Luiz falou, os caras vão reaproveitar a própria matéria-prima da composição de Marte para fazer a construção, utilizando a impressão 3D. Ou seja, às vezes a gente cria aqueles paradigmas, né? De, poxa, impressão 3D é pegar aquela bobina, aquele filamento de plástico e fazer uma pecinha, né? Que é o que está mais no dia a dia hoje ainda de acesso do brasileiro, né? Mas não, a impressão 3D, ela é o movimento de adição de material para fazer todas essas formas. Isso é impressão 3D. O material em si, ele não vai alterar o conceito de impressão 3D. Ele sim vai agregar valor fazendo diferentes formas, diferentes objetos na impressão 3D. Então. Exatamente. E aí, um último ramo, que é um ramo que tem sido muito pesquisado e a gente tem muita esperança que evolua muito rápido, é o ramo de impressão de órgãos e tecidos. Hoje, já existe no Brasil um instituto que já imprime tecidos, pele e até cartilagem com impressão 3D. E a vantagem disso é que você pega uma amostra do próprio paciente, cultiva
essas células em laboratório e a impressora vai sequenciar, colocar ela na ordem correta para formar o tecido ou a cartilagem que precisa ser para ser transplantado. A grande vantagem disso é não ter rejeição. Então ele já vem estudando isso para fazer órgãos impressos em 3D. Isso aqui que vocês estão vendo é um mini coração. Puta, Luiz, mas é um mini coração, o que tem a ver? Isso daqui foram cultivadas células de coração com células-tronco e foram colocadas exatamente em sequência, em escala. Qual que é a vantagem disso? Eles já conseguem imprimir um coração, só ele não é funcional devido a uma complexidade de células nervosas, mas eu acredito que isso tenha evoluído, está evoluindo muito rápido e bem provável logo mais a gente vai ver alguns órgãos, óbvio, não tão complexos como coração, fígado, mas algumas outras partes que possam ser impressas para fazer uma substituição, por exemplo, uma válvula. Então, em vez de você usar válvulas de animais ou válvulas sintéticas, você vai poder fazer uma substituição de válvula do coração com umas células do seu próprio corpo. Então, você não vai ter rejeição, vai ser muito melhor para a saúde e vai garantir que a gente tenha uma longevidade muito maior, né, sem depender de transplantes. Mas uma das maiores aplicações para essa área da medicina ainda é a parte de estudo médico, né? Então, como funciona? Quando você faz uma tomografia, uma ressonância, eles pegam essas imagens, geram uma impressão 3D da área, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, vai ter uma lesão, e o médico ele pode estudar qual que é a melhor abordagem para fazer esse processo antes de abrir o paciente, antes de comprometer qualquer coisa. Então, isso tem ajudado muitos médicos em estudos pré-cirurgia e salvado muitas vidas, né? Além disso, tem toda a parte de impressão prótica que existe. Então, muitas empresas trabalham hoje com impressão de prótese, seja em aço, seja em plástico, que tem ajudado muitas pessoas com deficiência aí todo dia. E aí, pessoal, só mais uma curiosidade. Imaginem você fazendo, e já existe isso, a impressão 3D do bebê na barriga da mãe. Como é que o médico vai fazer o parto? Ele já sabe a posição do bebê, ele sabe ver quais são as condições do bebê dentro da questão do nascimento. Então, assim, pô, vem revolucionado muito a questão de como ter acesso a essa impressão 3D, principalmente na medicina, tá? Isso também é uma curiosidade que vem chegando também com força no Brasil. Vocês vão ter muito mais acesso a esse tipo de informação, tá? Exatamente. Uma aplicação muito legal que eu vi é um ultrassom em 3D para bebê, onde a pessoa é deficiente visual. Então ela não consegue ver a criança antes de nascer, né, sentir. E aí o que eles fazem? Eles imprimem o rosto do bebê antes mesmo dele nascer e a mãe tem a oportunidade de conhecer o próprio filho antes mesmo dele nascer. Então é uma aplicação muito bacana, tem sido explorada cada vez mais. Existem alguns limites tecnológicos ainda que a gente está superando, mas cada vez mais isso tem ajudado as pessoas a se conectar com os filhos e com o que vai vir para o futuro antes mesmo de executar, né? Então isso é meio bacana. A aplicação da impressão 3D que a gente está vendo, ela acontece em diversos ramos e segmentos. Uma coisa que a gente batalha bastante, assim, que a gente vê é que cada vez isso cresça para diversos ramos usarem e isso seja divulgado para mostrar para as pessoas que é possível fazer diversas coisas com impressão 3D e não ficar limitado simplesmente nas impressoras tradicionais, mas simplesmente nas aplicações tradicionais mesmo, né? Bom, falando de futuro, bom, Luiz, foi bem legal, a gente viu bastante coisa do futuro, mas e aí? Esse mercado, como funciona? Qual que é o tamanho disso? Bom, aqui tem uma pesquisa, a gente devido à pandemia não teve uma pesquisa nova ainda, mas foi executada ali em 2019, se eu não me engano. E aqui ele fala um pouco sobre os números de impressão 3D, né? Então aqui a gente tem praticamente 41% das companhias querem adaptar, querem usar a impressão 3D ou implementar dentro dos seus processos a impressão 3D nos próximos 5 anos, né? No Brasil esse potencial chega até 49%. Estou falando de metade das empresas queriam implementar impressão 3D em seus processos, né? E aí tem alguns setores que tem muito mais tendência a implantar impressão 3D, então falando na aeroespacial, logística, que nem a gente viu, parte química e biotecnológica, principalmente para fazer parte de pesquisa e estudo, óleo e gás, existem diversas aplicações já em manutenção ou substituição de peças por impressão 3D, energia, saúde, que nem a gente viu, né, medicina e mineração também. Então existem diversos segmentos que têm muita tendência, né? E aí o que a gente fala aqui é mostrar exatamente que você precisa ser um profissional preparado com esse conhecimento para um mercado do futuro, né? Então,
operadores de impressora 3D vai ser uma profissão no futuro, porque a gente pode ser que tenha a sua empresa viva da impressão 3D como meio de produção ou como meio de serviço. Então, existem diversas empresas já que fazem isso e você olha para ela, não sabe que ela por trás dela, o que fabrica as peças são impressoras 3D. Então, isso é bem bacana. E qual que são os principais receios dessas empresas aplicarem essa tecnologia? Bom, um dos principais receios é exatamente a falta de mão de obra especializada, que tem esse conhecimento, que consegue analisar o produto, a aplicação e fazer as configurações, buscar materiais mais adequados para impressão, ou que seja. Então, as empresas realmente sentem falta, né? O alto custo tecnológico, então quando a gente fala realmente de impressoras de alto nível de precisão, alto nível de capacidade, principalmente capacidade volumétrica, fica caro. Porém, a gente tem visto que esse custo tem que ser reduzido cada vez mais e as impressoras têm ficado cada vez mais simples também de operar. Então, as empresas de impressão 3D têm sentido isso no mercado e têm simplificado a vida de quem quer operar a impressora, né? E a incerteza exatamente da qualidade do final do produto. Então, muitas empresas têm dúvidas se aquele produto vai ter uma saída boa. E assim, a gente como entusiastas e empreendedores do ramo de impressão 3D, queremos que exatamente que promulgar essa ideia, que as pessoas entendam melhor qual que é a aplicação, qual que é o nível de acabamento final, qual que é o nível de resistência final das peças. Então existem peças que são simplesmente você imprime e põe direto na linha de produção. Depois a gente pode falar alguns exemplos aqui de empresas que já fazem isso e economizaram muito dinheiro com manutenção, ou até mesmo com compra de equipamentos importados ou de outros fornecedores, fabricando as suas próprias peças internamente, né? E o que é Outro. legal disso, né, Luiz? Que aqui a gente está juntando dois cenários que se complementam, né? Tem um cenário que ele está numa tendência enorme de crescimento mundialmente, não só no Brasil, mas mundialmente. Porém, uma falta de mão de obra que não tende, se continuar nessa tendência, vai faltar no futuro. Então, para quem quer trabalhar com impressão 3D, para gente que gosta desse mercado de impressão 3D, é um prato cheio para ir de cabeça nisso e saber que realmente é algo que vai ser solicitado de alguma forma, tá? Mesmo em diversos setores que aí o Luiz acabou de mostrar. Exatamente. E um ponto muito complexo da impressão 3D é exatamente a velocidade. Isso realmente a gente não tem como lutar, né? Processos tradicionais têm uma velocidade de impressão muito maior, porém, depende do nível de complexidade, foi o que a gente falou da aplicação. A impressão 3D é a única que consegue realmente executar essa execução, né? Fazer essa fabricação. Bom, o mercado é muito grande, estamos falando aí de movimentação de quase até 53 milhões de dólares até 2022. Isso pode ter mudado devido à pandemia, com certeza. Mas existe um crescimento muito grande. 80% desse mercado está sendo focado no Brasil, em diversos tipos de aplicação. E, além disso, as empresas têm sido vendidas cada vez mais. Então, a gente está vendo diversos fornecedores chineses cada vez com maior interesse no mercado brasileiro devido à sua expansão. Muitos fabricantes nacionais de máquinas, materiais têm crescido porque o consumo tem crescido, principalmente na pandemia que a gente ficou em casa. Então a gente precisou encontrar alguns hobbies, algumas opções para fazer alguma coisa em casa, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho de como que a gente vê as oportunidades dentro desse mercado, né? O que a gente consegue fazer estando em casa, estando com uma impressora na mão, quais são as possibilidades que a gente consegue aplicar, né? E aí, pessoal, mostrando essas oportunidades, a gente vai falar um pouquinho, principalmente dos nichos que aqui na Formotion a gente hoje atende, tá? E como que a gente enxerga esses nichos e como esses nichos podem se tornar diversas oportunidades, tá? A gente vai mostrar aqui como a gente enxerga, como que a gente vê para o futuro e como que está hoje isso já. Exato. Bom, o primeiro nicho que a gente fala aí são a parte de decoração em presentes, né? É um mercado muito grande, mas que tem muita possibilidade, né? Exatamente, Luiz. E esse foi um mercado, pessoal, que, sendo bem sincero, quando a gente iniciou, foi um mercado que logo se mostrou de cara para a gente. Falou, poxa, parece que a decoração é um dos nichos que mais solicitam a impressão 3D, né? E é interessante porque justamente é a necessidade de, poxa, eu quero ter uma decoração customizada, às vezes não tem algo no mercado de prateleira que me atenda, não atende o ambiente que eu quero fazer uma decoração específica. Poxa, às vezes eu tenho um ambiente que é diferente dos outros, é um ambiente com outro tipo de cor, mas não tem isso que me ofereça hoje. E a impressão 3D é uma oportunidade
e você, poxa, eu quero fazer isso num outro tamanho, quero fazer isso de uma outra forma. Não, eu quero fazer algo que não existe, mas eu tenho o desenho aqui, será que eu consigo imprimir em 3D? Aqui vocês têm alguns exemplos disso, tá? Por exemplo, as palavras, hoje está muito comum para quem trabalha com arquitetura, sabe, o quanto esse tipo de, as palavras customizadas no ambiente fazem diferença. Os vasinhos são o que é supremo hoje na decoração 3D. Se você for ver, pessoas que estão iniciando no ramo 3D geralmente tendem a iniciar pela decoração e esses vasinhos assim tem uma saída muito grande, tá? E também, por exemplo, aqui a questão dos pets, né? Decoração de pets foi algo que a gente, pelo menos aqui na Formos, viu grande saída, porque tem um apelo muito grande, tá? E aqui são alguns exemplos, óbvio, porque decoração, a gente até brinca, a decoração você quebra em vários nichos. Tem gente Uhum. que vai fazer só decoração de pets, tem gente que vai fazer decoração de um estilo específico de vasinho, e tem gente que vai fazer uma decoração para vários modelos de vasinho. Então, a decoração realmente é um ramo dentro da impressão 3D que te dá muita possibilidade de desenvolvimento, tá? E aí você vai estar trabalhando com vários tickets de preço, desde um ticket mais barato, que é o de R$ 10 aqui, por exemplo, como de R$ 100, entre outros, tá? Aqui a gente colocou uma faixa mais ou menos do que a gente teve como saída aqui dentro da Formote, mas não é uma regra, porque justamente a impressão 3D tem dessa, né? Eu consegui fazer vários tamanhos, vários formatos, que acabam diferenciando dentro da sua impressão 3D, tá? Exatamente. Um ponto interessante aqui, galera, é vocês pensarem que isso não pode ser simplesmente só uma produção, né? Uma coisa que você vai fazer, mas pode ser uma coisa que agregue já alguma coisa que você já faz hoje, né? Ou alguma coisa que você quer fazer depois. Então, assim, fazer um detalhe personalizado para entregar com uma sobremesa que você faz, por exemplo, pode ser uma saída. Fazer alguma aplicação em que você vai fazer tipo uma embalagem diferenciada, algum lembrete, alguma lembrancinha, também é uma coisa interessante. Então, aqui, impressão 3D a gente fala que assim, é um mundo de possibilidades. Então, assim, não precisa simplesmente só vender a decoração, mas você pode usar isso para agregar mais experiência ao seu cliente na hora de você vender o seu produto ou você querer fazer algum produto personalizado, né? Exatamente. Outro mercado muito famoso e que o pessoal adora são os colecionáveis aí. Exatamente. Ó, e a gente vai falar que aí nos últimos meses a gente até fez um lançamento aqui pela Formotion, né, Luiz? Cara, a gente viu o tanto de apelo que tem esse mercado de colecionáveis, tá? Principalmente quando a gente trabalha com super-heróis, colecionáveis de filmes, colecionáveis de séries. Isso te abre uma gama enorme também de fazer modelos personalizados. A gente sabe que existem os modelos oficiais, né, vendidos até pela Marvel, pela Disney, enfim. Mas, poxa, será que você consegue ter um modelo personalizado só seu, daquela cor que você quer, daquele tamanho que você quer? E, às vezes, de um preço mais acessível, que a gente sabe que é um mercado que tem um valor muito alto para quem realmente gosta e está disposto a pagar por aquilo, tá? Porque geralmente é uma pessoa que não vê muito essa questão de valores porque realmente gosta de um personagem, gosta de uma personalização, de algo que remeta e traga aquele sentimento, poxa, eu tenho toda a minha coleção de uma série específica. Por exemplo, da Marvel aqui, que foi a última coleção que a gente lançou dos Vingadores. Foi um sucesso justamente porque teve todo aquele apelo, aquele hype do filme, né? A gente sabe que tem realmente um público no Brasil que gosta muito disso. E isso te dá uma gama enorme de trabalho, tá, pessoal? Aqui o ticket já é um pouquinho maior, tá? A gente colocou aqui numa faixa de 20 a R$ 180, que você consegue trabalhar desenvolvendo essas peças. E aí, até lembrando um ponto importante, uma da explicação que o Luiz deu lá no começo, tá? Que é a impressão em resina. A impressão em resina, se vocês forem dar uma olhada, é uma das que mais trabalham nesse mercado de colecionáveis, tá? Dá para você trabalhar no FDM também, que a gente faz bastante esse trabalho aqui na Promote, justamente pela experiência, mas para quem realmente é especializado em só colecionáveis, faz aqueles bonecos para venda, geralmente faz esse apelo mais pela questão da resina, tá? Justamente pelo detalhamento, que às vezes é mais específico e tal. Então, é uma gama bem legal, tá? Para estar trabalhando e com bastante apelo. Tem bastante solicitação de mercado. Exatamente. E aqui você pode brincar também com qualquer coisa, né? Então é bem legal
que dá para ver que a impressão 3D conquista todos os mercados nessa parte. Um próximo que tem muita aplicação também, e aí vai depender muito do ramo que você vai usar, é as utilidades, né? Fazer instrumentos para diversos tipos de segmento ou aplicações, né? Exatamente. E o que é legal, por exemplo, até teve um trabalho aí que tanto a gente estava fazendo esses dias, que era fazer suportes para panela dentro do armário. A gente estava conversando com isso, a gente falando, poxa, como realmente a impressão 3D dá essa possibilidade de criação, né? Que às vezes são suportes que a gente fala, poxa, não existe algo que me ajude a fazer tal coisa. Por exemplo, um suporte para celular. Quem nunca fez de colocar o celular na mesa enquanto está almoçando e ficar apoiando o celular em diversos móveis? Poxa, fazer a impressão 3D de uma forma customizada, você consegue fazendo isso. E às vezes você pode usar essa peça de utilidade até para virar um presente. Isso que é o mais legal. Você vai conseguir fazer uma peça que às vezes é uma peça normal, de utilidade, mas customizada, agregando valor. Então você consegue dar um presente personalizado. Por exemplo, é o caso aqui do suporte de caneta, que era algo que a gente já tinha meio que moldado. Para sendo bem sério, isso daqui era um vaso, tá, pessoal? E a gente fez toda a adaptação do desenho, que é o que o Luiz falou lá no comecinho. Poxa, a gente pegou o projeto do vaso em 3D, que era um formato de vaso de dente. A gente fez toda a modificação dele. Foi uma pessoa que era dentista que fez a solicitação, colocou no escritório dela e personalizou. Algo que hoje não tem no mercado, pelo menos a gente não conhece, mas que ficou com a marca dela, com o nome dela, enfim. Então é algo que realmente a impressão 3D junta a utilidade com a personalização. Perfeito. Bom, vamos para um próximo que tem muito uso. Mercado de personalização. Aqui, galera, é onde a gente destaca a impressão 3D e exatamente a flexibilidade do processo de impressão 3D. Então aqui é onde você pode fazer diversos tipos de produtos e eles especialmente personalizados para o seu cliente, exclusivo, e você não vai encontrar nenhum similar no mercado. Exatamente. Isso daqui é legal, pessoal, porque às vezes muitas empresas solicitam. Às vezes, poxa, chegou aquela festinha de final de ano, e a empresa, você sabe que a empresa gosta de dar muito caneta, caderninho, mas será que ela não quer algo diferente que remeta à marca dela? Poxa, a impressão 3D é uma excelente oportunidade, tá? Então, às vezes, a empresa quer passar a marca dela numa festividade, enfim. Por exemplo, esse troféu aqui foi um evento que ia ter uma competição e para fazer a marca da empresa do evento, eles pediram, simplesmente falaram, cara, a gente precisa de um troféu que remeta à nossa marca. Foi quando a gente usou toda a nossa equipe de criação aqui da Formworth, fez o modelo do troféu, e eles falaram, pô, show de bola. E a gente consegue adaptar isso. Se tiver uma outra rodada de um outro torneio dentro dessa empresa, e eles falam, poxa, eu gostei do modelo, mas já quero fazer uma modificação. Pô, a impressão 3D é justamente para isso, para você não sempre trabalhar com o mesmo modelo. No ano que vem, pode ter outra modificação, e assim vai. Assim também como pessoas físicas, né? Poxa, a gente teve um pedido que a gente atendeu uma vez, que um cara era fã do Naruto, e fala, pô, eu quero fazer um suporte para o meu headphone. Cara, isso não tinha no mercado. Foi quando eu e o Luiz se juntamos, fizemos todo o projeto e tal, e fizemos uma peça específica que só aquele cara vai ter. E que é mais ou menos o exemplo que está aqui no slide, tá? Então, assim, são as possibilidades que você tem juntando personalização e às vezes dar um presente, um sentimento de especial mesmo. Poxa, eu tenho algo que é só meu e eu quero dar um presente para a pessoa que realmente remeta algo que eu dei, não algo que eu simplesmente comprei numa prateleira, tá? Exatamente. Então aqui é um mercado que a gente tem explorado bastante e tem tido bastante resultado, né? Por E aqui o último aí, próximo. pessoal, pode falar. Fala. Não, aqui é o próximo que vocês estão vendo aqui, eu já segurando uma bela peça aqui, gigante. Como é que vocês imprimiram tudo isso? Bom, a gente consegue fazer diversas aplicações de peças técnicas. Óbvio que essa daqui não era uma peça para uso final, uma peça de modelo para uma empresa. Mas a peça técnica é exatamente a aplicação que dá mais vantagem e acelera muito os processos de engenharia, de produção, de desenvolvimento.
Então aqui é onde a gente consegue trabalhar bastante com diversas empresas, geometrias, formatos e algumas peças até com aplicação direta no uso final, né? E o que é legal aí é justamente quando você mostra o projeto para uma empresa, né? Porque hoje empresas, elas basicamente elas querem redução de tempo com menor custo. E a impressão 3D, ela fornece uma excelente ferramenta para você seguir esse caminho, tá? Um exemplo bem rápido, pessoal, por exemplo, se fosse fazer todo o protótipo dessas peças aqui que a gente está mostrando, você teria um tempo de máquina, teria um custo do aço, que hoje já está mais caro para quem conhece um pouquinho dessa parte de materiais. Você teria um processo de perdas maior, porque geralmente nesse processo você não acerta de primeiro o projeto, então você tem ajustes. Então, na impressão 3D, você consegue fazer esses ajustes de uma forma mais rápida e flexível. E é isso que empresas procuram hoje. Mesmo assim, por exemplo, eu quero fazer um modelo de uma engrenagem que seja aplicável no meu dia a dia. Também é possível, não é só de protótipo que a impressão 3D trabalha para empresas, tá? Depende muito da resistência, da aplicação, que é algo que, pelo menos aqui na Promotion, a gente sempre tende a entender com o cliente. Poxa, para que você vai usar essa peça? Porque não só o serviço de impressão 3D é pegar e imprimir, você tem que entender qual o objetivo daquela peça. Porque todo o processo que você for aplicar naquela peça, todo o material vai fazer total diferença na aplicação dela. Isso é uma pergunta fundamental, tá, pessoal? Sempre que for ter uma impressão, for trabalhar com uma impressão 3D, tem que ter essa pergunta. Qual o objetivo dessa peça? Tá? Porque material, parâmetros, vai ter toda uma alteração. Exatamente. Aqui a gente pode ver que essa peça foi a aplicação final, então foi um cliente que pediu para aplicação final uma engrenagem, uma aplicação bem específica. Muitas delas são aplicações de modelos, aplicação para moldes, então uma grande vantagem da impressão 3D é exatamente usar como molde para você fazer a sua peça ou depois a sua produção, o seu protótipo. Então, realmente a aplicação em parte técnica é o que realmente tem muita flexibilidade e onde a gente vê que tem muito ganho, né, dentro do mercado de impressão 3D, né? E aqui, pessoal, agora a gente vai mostrar um pouquinho da Formotion, para vocês também terem uma noção de como que uma empresa 3D trabalha hoje. E isso aqui é uma visão Formotion, tá, pessoal? Não é que toda empresa de impressão 3D faça isso, como também não necessariamente outras empresas também possam fazer isso. Mas hoje é um dos segmentos que a gente tem como premissa dentro da Formotion, tanto para cliente, pessoa física, como para clientes, pessoa jurídica, tá? Então, hoje, por exemplo, como é que vocês podem me ajudar a materializar as minhas ideias, tá? A gente consegue fazer produtos personalizados, que seria o serviço de impressão 3D, uma assistência no desenvolvimento de peças, por exemplo, TCCs, uma peça específica para o cotidiano, e um suporte principalmente para a compra e operação da sua impressora na sua casa, tá? Então, a gente tem todo esse trabalho. Poxa, a pessoa vem, conversa com a gente, poxa, eu preciso de um serviço de impressão 3D para fazer tal pecinha pontual. Pô, vamos lá, a gente entende, faz aquela pergunta que eu comentei, qual a aplicação e vão para cima. Como também tem todo esse trabalho de assistência para quem quer iniciar no ramo de 3D. Poxa, eu preciso do passo a passo, preciso entender como é que eu vou conseguir entrar nesse mundo, preciso entender qual a impressora que eu vou escolher para iniciar essa minha jornada, tá? Então, isso é algo que a gente preza bastante aqui na Formotion. É isso aí. Aqui a gente tem bastante parte da aplicação, né? Então, os produtos personalizados são uma coisa bom, que nem eu falei, um bom diferencial, né? Mas a gente também tem a outra parte aí, que é como que a gente pode ganhar dinheiro com a impressão 3D, né? Exatamente. E aí existem algumas formas que geralmente a gente disponibiliza aqui na Formotion, né? Poxa, eu quero ganhar dinheiro com impressão 3D. Eu estou vendo que o mercado está só subindo e eu não estou aproveitando essa onda, né? Aí a gente sempre coloca na mesa, ó, geralmente a gente tende a colocar algumas opções para a pessoa ver se está de acordo com o que é o contexto dela, se está de acordo com o que ela espera. Por exemplo, a revenda de produtos 3D. Eu não quero fazer a impressão 3D porque às vezes eu não tenho tempo para fazer a modelagem, não tenho tempo para ficar olhando na impressora, mas eu quero estar nesse mercado. Então, hoje a gente já trabalha com isso. Então, a gente disponibiliza peças
para a pessoa fazer a revenda, a gente conversa com a pessoa para entender um nicho que ela quer entrar, mas não quer produzir, mas quer revender. Então, a gente faz essa parceria com as pessoas. A gente tem o que eu comentei, que é a consultoria para você iniciar sua jornada, né, no mundo 3D, que é algo totalmente diferente. Vocês vão ver até pela nossa experiência nesse mercado, a gente sabe que é algo difícil de estar entrando logo de cabeça sem nenhum tipo de assistência, sem nenhum tipo de ajuda. E principalmente, pessoal, além de toda essa questão, a gente também assessora no fornecimento de matéria-prima direcionada, tá? E essa questão de ser direcionada faz total sentido, tá? Porque quando a gente está assessorando alguém na compra ou de matéria-prima específica, ou até começando essa impressão 3D, a gente também faz muitas perguntas, que é entender o contexto. O que que você quer com isso? Você vai fazer alguma peça para alguma aplicação específica? Bom, usa essa matéria-prima aqui. Não, eu quero fazer uma outra tipo de aplicação. Não, então a sua matéria-prima é essa aqui, a gente sugere que você utilize ela, tá? Então, tem toda essa questão, como também na reposição de peças, tá? Poxa, deu um problema na minha máquina aqui e eu não tenho todo o conhecimento técnico para fazer essa troca dessa peça aqui. Vocês conseguem me ajudar? Me direcionar o que eu devo fazer? Poxa, eu tenho o meu bico aqui trocou e eu não sei por onde recorrer. O que que eu devo fazer? Bom, a gente vai pegar na sua mão, basicamente, nessa jornada e dar sequência nesse tipo de tratamento, tá? Esse é o que a gente sempre faz com os nossos mentorandos. É isso aí. Bom, aqui explicando um pouco mais do qual que são as 4 frentes da Foremost, né? Então, a gente tem a parte business, que é o que a gente falou, que cuida da parte técnica, da parte para empresas, para negócios, né? Então, ali a gente cuida um pouco mais de produtos mais complexos. A parte de experience, então, como vocês viram, o Foremost Collection, os produtos próprios da Foremost, a gente faz dividido nessa parte. A gente está aqui na Foremost Learning, então, onde a gente dá treinamento, cursos, eventos, para explicar e expandir esse conhecimento de impressão 3D para todo o mercado, para vocês que não conhecem, para exatamente poder conhecer, poder ter uma base para poder propor uma aplicação, seja no mercado, seja no dia a dia, ou seja até mesmo num negócio novo, né? E Foremost Solutions, que é o que a gente está falando de matéria-prima, soluções para impressoras, as próprias impressoras, materiais de reposição, manutenção. Então muita gente tem problemas com essa parte, porque realmente são impressoras simples, mas às vezes tem algum probleminha e a gente pode ajudar a fazer a solução da manutenção, né? Aqui a ideia é mostrar como que a gente trabalha, né? Como se fosse vamos dizer assim, a gente uma central de soluções para impressão 3D. Né? Então a gente está aqui exatamente para fazer esse tipo de papel. Mas a gente falou tudo isso sobre impressão 3D e falou assim, por que a gente escolheu impressão 3D para trabalhar, né? Qual foi o motivo que levou a gente para esse ponto? Bom, primeira coisa, a gente estava adotando um caminho tradicional, né? Então lá no começo, em 2016, foi quando a gente comprou nossa primeira máquina, a gente pensava assim, bom, eu vou me formar em engenheiro mecânico, né? Vou trabalhar numa indústria, ser um engenheiro registrado, ganhar muito dinheiro. Mas isso nem sempre é verdade, né? Quando a gente se forma, a gente percebe que a realidade é um pouquinho mais cruel. E a gente estava se formando ali em 2018 e já tinha falava de muita crise no mercado e principalmente em quem estava ali na engenharia já falava que estava muito difícil você conseguir realmente um registro como engenheiro, né? Então a gente se preocupava com o que poderia acontecer se a gente perdesse essa fonte de renda. Falei, e aí, cara, qual que vai ser o nosso futuro, né? Então antes mesmo da gente passar por esse perrengue, lá em 2016, a gente falou assim, cara, vamos, além de a gente fazer estágio, vamos arrumar uma outra fonte de renda, né? Vamos fazer alguma coisa que a gente possa ganhar dinheiro e ter uma coisa extra, né? E aí até eu trabalhava numa autopeça, fazia diversas peças plásticas, né? E às vezes a gente tinha necessidade de fazer uma validação, mas para mim eu quis naquele momento fazer um protótipo para mim validar uma ideia que eu queria fazer uma construção de uma máquina e eu queria imprimir uma peça pequenininha. E lá em 2016, vocês não têm ideia, era muito difícil ter máquinas aqui no Brasil, né? E então muito vinha lá da China e as empresas que tinham de serviço de impressão 3D cobravam um absurdo. Então tinha uma peça muito pequenininha, eu nem sei se eu tô com ela aqui, mas ela era muito pequena, tamanho de um chaveiro, por exemplo. Pesava mais ou menos 2 gramas de material plástico, muito pouco. Cara, imprimia, sei lá, agora que a gente sabe, né, imprimia talvez em 10 minutos, meia hora no máximo. E as empresas, eu fiz cotação para imprimir, eu precisava fazer 50 para fazer um teste de validação do que eu queria construir.
E uma peça só custava quase 25, 30 reais. Eu falei, cara, é um absurdo, um absurdo. Até que eu conversei com o Felipe e ele também estava passando uma situação parecida, né? Exatamente. E foi algo muito parecido assim. Eu também trabalhava na indústria, né? E era uma indústria de injeção plástica. E, às vezes, para a gente aprovar um ferramental, fazer um novo projeto, a gente também começou a seguir esse caminho da impressão 3D. Foi quando eu tive o primeiro contato com uma peça em impressão 3D. E aquele primeiro contato, assim, você pega a peça na mão, é igual bebê segurando um brinquedo. Não sabe o que faz. Nossa, espera aí, impressão 3D, não é possível que isso saiu do desenho e se materializou na minha mão. Esse foi o primeiro contato. Mas quando, principalmente porque eu trabalhava na área de compras, é, eu tive acesso ao valor que foi gasto naquela peça. E foi assim, um valor absurdo. E por coincidência, o Luiz também passou por esse momento que ele acabou de falar. Aí a gente juntou as ideias assim, e falou, cara, como é que pode esses valores absurdos serem cobrados, né? E na época não tinha canal no YouTube formado, não tinha informação tão acessível como hoje, para a gente ter acesso a entender como era a impressão 3D. E foi Exatamente. legal que um conhecido nosso até falou com o Luiz, né, Luiz? Sim, exatamente. Eu acho que isso a gente falou assim, vamos, a gente começou a pesquisar, né, o mercado, pesquisar impressora, custo de material. Então a gente falou assim, cara, eu acho que tem uma oportunidade ali, eu acho que é uma coisa interessante. Então a gente falou assim, bom, vamos fazer essa renda extra ser a impressão 3D. Vamos pegar esse mercado e fazer com que a gente consiga realmente explorar as vantagens, né? E aí a gente começou realmente a fazer isso. E falou, vamos trazer a primeira máquina. Então na época aqui no Brasil era muito caro comprar uma máquina nacional não era uma qualidade boa ainda. Máquinas melhores tinham que vir da China. E foi quando a gente falou assim, cara, vamos comprar. Compramos da China. Como todo brasileiro tentando ser honesto, a gente foi parado na alfândega, pegamos o canal vermelho, tivemos que pagar a taxa. Mas deu tudo certo, chegou a nossa primeira impressora e foi quando a gente começou a entrar nesse universo e aprender, mas aprendendo do jeito mais difícil, né? Então a gente teve muita dificuldade, que nem o Felipe falou, não tinha muito conhecimento, tudo que era de conteúdo, a maior parte estava lá fora, as máquinas não tinha muita referência no Brasil, os materiais, a gente começou a trabalhar com o material mais difícil que tinha, que era o ABS, então assim, foi todo um aprendizado até a gente conseguir dominar um pouco a tecnologia, dominar a aplicação e realmente conseguir transformar isso em soluções para os nossos clientes, para os nossos produtos, para trazer cada vez mais praticidade, né? Criatividade. Mas uma coisa que a gente nunca perdeu foi assim, cara, a gente não pode deixar que as pessoas achem que impressão 3D é caro, porque não é caro, não é um limitante. Tem que ser barato, tem que ser aplicável, né? Então a gente foi estudando e vendo esse cenário e tentando fortalecer exatamente esse ponto, né? Que não precisa ser caro. E todos os clientes que falavam com a gente falavam assim, pô, nossa, mas o preço de vocês é muito mais barato. Falei, óbvio, porque é uma coisa que a gente luta bastante para fazer com que a impressão 3D seja viável no dia a dia das pessoas. Tem que ser viável. Então não é para ser uma coisa absurda, a gente não está falando de máquinas que as montadoras usam, estamos falando de máquinas bem simples, né? Então, foi o que eu falei, a gente passou por um processo muito longo, muito demorado. A gente teve que passar por toda a trajetória, adquirir conhecimento, expertise, evoluir, entender qual que também eram as melhores marcas, as melhores aplicações para fazer impressão 3D, até a gente chegar no que a gente é hoje, né? Isso que a gente está mostrando para vocês, toda a nossa expertise de mercado, um pouco de conhecimento, conhecer pessoas que estão ali dentro do mercado do dia a dia, fabricantes, seja de matéria-prima, seja de impressoras, pra gente ter esse contato, né? E aí, a gente Toda essa pensou, trajetória, né, o Luiz, é legal falar assim, que, poxa, justamente por a gente não ter acesso a essas informações, a gente fez na prática, né? E envolveu muitas perdas, envolveu caminhos que a gente não esperava, coisas circunstanciais assim, poxa, e a gente olhar um pouco, cara, o que que a gente vai fazer agora? Para onde a gente vai recorrer? Né? E que a gente acabou criando essa habilidade de falar, poxa, hoje a gente já consegue falar, não, vamos por aqui, porque aqui é o melhor caminho, né? exatamente. E aí, a gente falou assim, a gente precisa solucionar esse problema, né? Qual que é o melhor jeito, né, da gente fazer com que as pessoas usem impressão 3D, saibam mexer na tecnologia, sem sofrer tanto como a gente sofreu, né? Estamos falando de 6 anos
de trabalho com impressão 3D para chegar num conhecimento que você assim, puta, eu olho a peça e consigo saber o que fazer de um jeito fácil de aplicar. Então a gente falou, o melhor jeito é a gente pular toda essa etapa de sofrimento e aprendizado para realmente conseguir executar aquilo que a gente quer ou até usar a aplicação da impressão 3D de uma forma criativa, disruptiva dentro do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa empresa, né? Exatamente. E aí a forma que a gente consegue atender hoje, pessoal, é a forma de dar conhecimento. É basicamente o nosso know-how hoje, a gente vai conseguir disponibilizar isso através da Foremost Plus. Tá dentro do Foremost Learning, que a gente apresentou, tá? É um pilar que faz total sentido para a gente disponibilizar conhecimento, encurtar a trajetória de vocês, a jornada de vocês, para que vocês consigam partir desse ponto A direto para o ponto B, sem ter perdas de dinheiro, sem ter perdas de tempo, que hoje a gente sabe que tempo é precioso, tá? Então, a gente está querendo materializar essas oportunidades com o Foremost Plus, seja para você ter seu próprio negócio na impressão 3D, seja para você entrar nesse mercado e fazer a diferença numa indústria, em todos esses setores que a gente apresentou, que realmente faz a diferença, seja você trabalhando na revenda de impressão 3D, que faz total diferença, você vender algo que você conhece, tá? Então, realmente a gente vê que o Foremost Plus vai agregar de uma forma substancial, principalmente no mercado que hoje vem engatinhando e que a gente não quer, principalmente quem está fazendo parte desse evento, que com certeza está aqui porque gosta de impressão 3D, quer entender um pouquinho desse mercado porque que vem pipocando na mídia, e pessoas que ainda não sabem que é impressão 3D, mas que estão vendo uma onda passar e que pode ser uma onda que leve a números que hoje a gente ainda não tem noção, até pelo disparo dos últimos anos que vem mostrando o potencial da impressão 3D. Então. Exatamente. E pensando nisso, a gente criou algumas aulas exatamente para facilitar esse processo, né? Então, o conteúdo aqui dentro foi pensado para que vocês não tenham esse mesmo problema e assim, saber desde como selecionar uma impressora, desde como configurar uma peça, até dar o acabamento nessa peça e entregar e falar assim, ó, isso é o produto final. Lembra lá aqueles pontos que a gente falou, que são as dificuldades que as empresas têm para realmente implantar a impressão 3D? Então é exatamente esse ponto. Seja num dia a dia ou seja numa aplicação final, a gente quer trazer nesse conteúdo aqui uma coisa muito simples e fácil de você aplicar e executar, né? Então, vamos fazer desde entender o que é impressora realmente, parte a parte da impressora, como entender a tecnologia. A gente vai focar mais em FDM, que é uma aplicação muito mais simples, muito mais generalista, né? Vamos dizer assim, no mercado. Mas a gente pode depois aprofundar em outros temas. Os tipos de materiais, qual que é a diferença? Onde eu devo aplicar cada material? Onde eu devo fazer essa diferenciação, em que momento, qual que é a aplicação que eu posso usar para cada um deles, quais que são principalmente o que eu não devo fazer com cada material. Então existem jeitos certos de você trabalhar cada um, e se você for trabalhar de um jeito diferente, vai ter problema na peça, na aplicação, para o cliente, para você, né? Vamos ensinar também o mais importante, desenhar, fazer a peça ser específica, fazer a parte mais gerar um arquivo ou modificar um arquivo. Então a gente vai mostrar para vocês ali como fazer esse processo. Às vezes tem gente que já tem um pouco mais de conhecimento, mas às vezes é uma coisa simples, pode fazer toda a diferença na hora de você fazer um produto, uma personalização, né? E outro ponto aí, a gente vai falar do maior segredo da impressão 3D, tem uma aula dedicadíssima para isso, como configurar, quais são as principais configurações, o que cada configuração afeta no momento da sua impressão, o que isso afeta na aplicação da peça final, qual que é o problema que isso pode gerar, então qual que são as recomendações que a gente usa aqui, o que a gente recomenda para vocês. Então tudo ali a gente vai fazer passo a passo, vou abrir o software, vou mostrar qual que é o jeito de fazer a aplicação certa. Então é um pacote ali que a gente vai explicar todos os pontos para que você realmente não tenha dúvidas na hora de fazer o seu processo. E aí depois a impressão fim, como que você faz a peça final, né? Tira a peça ali da máquina, quais os tipos de acabamento que você pode dar, qual que é a finalização, né? Quais são os cuidados ali na hora de você fazer esse acabamento final. E o melhor, né? Como que você lucra com isso, né? Seja para você por dentro da sua empresa e reduzir tempo de desenvolvimento, otimizar desenvolvimento e aprovação de projetos, ou até mesmo para você fazer produtos personalizados, incorporar isso dentro do seu negócio, dentro do seu dia a dia.
Então, você quer ter um hobby? Eu falei, quando eu comprei, a gente comprou a primeira máquina, eu falei assim, se a gente não vender nada, eu vou ficar imprimindo peça de Lego, porque eu gosto de Lego, e vou fazer um monte de peça na minha casa para poder ter. Então, assim, pode ser para hobby também, gente, não é impossível. Hoje em dia é viável, existem impressoras para você fazer, mas é bom você ter esse conhecimento, exatamente para você não sofrer muito na trajetória, né? E as aulas vão ser todas online, ao vivo, então vai ser que nem um evento aqui, a gente vai estar lá com todo o conteúdo é, disponível na plataforma, então vai ter para você acessar depois, se você não conseguir no dia, vai poder assistir no outro. Então a gente está fazendo todo um novo formato para poder garantir que tem esse conteúdo e vai ser definitivo, você vai poder ter esse conteúdo acesso vitalício lá e poder tirar dúvida depois, online, ao vivo, então vai ser bem bacana, né? Mas tem a melhor parte, né? Eu vou deixar com o Felipe a melhor parte, porque todo mundo gosta, né? Pô, a melhor parte, o que geralmente você, quando quer comprar alguma coisa, você quer ter? Você quer ter um bônus, algo que a mais, que vai, além de todas as aulas, vai te agregar mais. Então, a gente separou 7 bônus, tá, pessoal? 7 bônus, exatamente 7 bônus, que a gente vai conseguir disponibilizar para vocês. Dentro desses bônus são 2 aulas, tá? 2 aulas secretas, mas basicamente já vou até dar um spoiler aqui. São aulas que vão se referir muito por. Eu vou ter que dar esse spoiler pro Era pessoal. pra dar spoiler pro pessoal. Ó, basicamente, uma dessas aulas vai te orientar principalmente alguns segredos dentro de negociação, tá, pessoal? Então, assim, faz total diferença para quem quer realmente trabalhar com impressão 3D, tá? E bônus 3, que é assessoria, tá? Para ajudar você a escolher na sua primeira máquina. Então, é justamente aquele ponto que a gente conversou. Poxa, qual que é a aplicação e o que você quer fazer dentro da impressão 3D? A gente vai pegar a sua mão, trabalhar junto com você para que você alcance essa jornada, tá? Então, a gente vai te ajudar qual impressora faz mais sentido para você. Tem o bônus 4, e como a gente trabalha e tem hoje parceiro fabricante dos nossos filamentos, tá? A gente vai já disponibilizar, além da ajuda na compra da impressora, matéria-prima, tá? Então, é matéria-prima totalmente gratuita, 100 gramas, aí dá para fazer uma boa peça, né, Luiz? 100 gramas Exatamente. é bastante coisa. E aqui, É galera, bom, essa questão do material da Foremost foi o que eu falei pra vocês. São 6 anos de muito sofrimento dentro do mercado. Então a gente fez uma parceria para desenvolver um material dedicado para aplicação de impressão 3D com que a gente sentiu de dificuldade e com que a gente pode melhorar na hora de você fazer uma impressão, seja ele ABS, PLA, entre outros tipos de material. Então aqui é um material que a gente tem muito carinho de trabalhar, exatamente para poder facilitar o dia a dia de vocês. exatamente. Tá? E aí, para vocês iniciarem essa jornada também, 5 modelos de impressão para te ajudar, tá? A gente sabe que, principalmente os modelos hoje, é um calcanhar de Aquiles para muita gente que está iniciando, tá? Às vezes ela quer baixar qualquer modelo na internet, já começar a imprimir, nessa acaba perdendo material, acaba não saindo nada com nada e acabou que não usou nada e não fez a impressão, né? Então a gente vai estar disponibilizando esses 5 modelos, eles já vão estar programados para você chegar e colocar na sua impressora e ver, poxa, fiz a minha primeira peça. E você entender também como é que essa peça saiu, tá? Que essas aulas vão te ajudar a entender isso. Poxa, qual foram os parâmetros dentro desse desenho fizeram a peça sair daquele jeito, tá? Então, a gente vai te auxiliar na questão teórica e também na prática, que faz total diferença hoje, tá? E além disso, pessoal, a gente sabe que às vezes, poxa, eu quero começar essa jornada, mas eu não quero começar sozinho. E às vezes você sente, poxa, será que alguém, às vezes nem só a pessoa da Promote, mas quem também está participando comigo nessa jornada, consegue me ajudar? Então a gente já tem grupos exclusivos hoje de dúvidas, de network e troca de experiência, de pessoas que já fizeram o curso com a gente e de pessoas que também vão entrar no curso com você. Justamente para trocar essa experiência. Poxa, eu fiz aqui, deu certo, mudei o parâmetro, tenta mudar aí que talvez dê certo. E é justamente nesses pontos que fazem total diferença, tá, pessoal? A gente fala porque na Formotion a gente trabalhou muito com isso, de pessoas que também, às vezes, iniciaram a jornada com a gente, e a gente só começou a sobressair porque justamente a gente encontrou parceiros que também ajudaram a gente. E faz total diferença você ter alguém do seu lado para te ajudar também, tá? E por último, eu acredito que um dos mais importantes bônus aí da questão é a mentoria, tá? A mentoria é a gente estar do seu lado, tá no período de 3 meses, e nada impede, depois desses 3 meses, a gente manter o contato, que a gente já faz isso.
já tem esse costume. Mas, basicamente, o bônus do curso seria um encontro por mês, para a gente entender como está a situação, como está sendo suas peças, não está sendo da forma que você esperava, você quer trabalhar de uma outra forma, como que a gente pode te ajudar nesse percurso, tá? Então, assim, é algo que a gente não quer sair do seu lado para realmente mostrar, poxa, faz sentido você trabalhar com impressão 3D, tá? E é algo que a gente vai estar sempre assessorando para justamente encurtar a sua jornada, você partir do seu ponto A direto para o seu ponto B. Exatamente. Aqui também não é só porque tem um grupo de network que a gente vai estar ali ajudando ali, tirando as dúvidas, mas aqui é um momento que a gente pode sentar com vocês, às vezes pegar até as maiores dúvidas que teve ali durante aquele mês e mostrar passo a passo o que você deveria fazer para corrigir, para não ter mais esse problema, como solucionar. Pode ser problema de manutenção, problema de máquina, problema de material, ou até de configuração mesmo. Então a gente vai estar ali disposto a marcar um horário oficial para poder pegar ali e fazer isso com vocês, né? Então aqui é simplesmente uma oficialização, mas ali no grupo de dúvidas a gente vai poder estar ali direto, sempre respondendo com vocês e estando no dia a dia. Mas existem algumas outras razões para você realmente garantir o curso, né? O curso é porque vai ser um acesso vitalício, então, cara, nossa, eu perdi ou eu fiz o curso e vou lembrar, vou usar isso depois. Tá ali, vai estar gravado, vai estar sempre que disponível para você reassistir e ver de novo. Uma coisa, foi o que a gente falou, economizar tempo e dinheiro. Não precisa gastar 6 anos e diversos materiais e peças perdidas até você realmente conseguir dominar essa parte. Outra coisa, é um site, a plataforma totalmente garantida, criptografada, então todos os seus dados estão ali seguros. E a garantia, 100% de garantia e satisfação com vocês, né? Então se você acessar e não gostar do como está sendo o curso, como está sendo ali as primeiras impressões, a gente devolve o dinheiro tranquilamente, sem problema nenhum. A gente não vai perguntar nem o porquê você está fazendo isso, né? Mas vamos falar então da parte mais sensível, né? Vamos falar o investimento que você precisa ter, né? Exatamente. E aí o investimento, pessoal, inicialmente eu e o Luiz sentamos e falamos, cara, hoje a gente já tem um pessoal que é mentorado por a gente está disponibilizando as nossas horas, como é que a gente vai agora ampliar essa gama, que é realmente o nosso objetivo, né? Expandir a impressão 3D. A gente pensou, poxa, nós dois somos dois engenheiros, estamos com 6 anos de mercado aí de experiência e qual que seria o valor que a gente passaria para o pessoal, né? A gente pensou nas 4 horas, 6 horas de conteúdo, daria os R$ 1.200, mais os 7 bônus que a gente daria de ferramenta para acelerar seu início, são os 1.425, a gente chegaria nos 2.625. A gente falou, poxa, olhou para a cara do outro, poxa, o nosso objetivo é expandir o conhecimento 3D no mercado. Só que para nós isso não parece tão acessível para quem quer iniciar, né? E, poxa, é um momento tão especial que a gente agora está entrando, mostrando a importância da impressão 3D. Vamos tornar isso mais acessível pessoal, né? Principalmente o pessoal do evento. Foi quando a gente Exatamente. pensou, poxa, vamos baratear isso de uma forma que seja compatível, né? E que de uma forma que às vezes a pessoa vai trabalhar e vai conseguir pagar com o próprio dinheiro da impressão 3D. Foi quando a gente chegou nos R$ 497, tá, pessoal? E a Mas gente olhou, eu achei que tava muito caro ainda, galera. Eu falei assim, não, Rodan, a gente precisa facilitar isso pra galera realmente fechar e conseguir realmente usar a impressão 3D no seu dia a dia. Então, a gente conseguiu fazer um preço muito especial só para quem tá aqui assistindo o evento com a gente. Então, você tá sendo presenteado com essa oportunidade. E a gente conseguiu fazer um choro ali com a equipe, falou assim, vamos fazer um esforço nessa primeira turma. E a gente conseguiu fazer por R$ 297. exatamente, pô, e parcelado fica menos de um valor de pizza por mês, né? Não, Exatamente. e o legal, assim, que quando a gente até fez um comparativo, poxa, se fosse a gente iniciando, a gente conseguiria pagar esse valor de 29,70? Aí a gente colocou na trajetória o que a gente ganhava com a impressão 3D. A gente falou, poxa, no primeiro mês a gente já pagava isso por mês, porque são duas, três peças que impressas em 3D já pagam os 29,70, né? Então é justamente essa a intenção, tá, pessoal? Mesmo que você, às vezes, poxa, eu não quero trabalhar com impressão 3D, mas eu quero ter conhecimento para agregar valor na minha empresa. Poxa, será que os 29,70 por mês não faz essa diferença que você vai fazer na sua empresa, ou pelo menos nesse mercado que
vocês viram, está na casa quase dos bilhões. Então, assim, é algo que a gente está fazendo especialmente para essa turma. Oficialmente, o curso vai estar aberto nas nossas redes sociais daqui 2 dias, tá? Então, aí, esse preço já vai se elevar, então é até amanhã mesmo. A gente consegue manter na plataforma, já é algo que está fixado na plataforma. Então, a gente, assim, para quem quer entender de impressão 3D, para quem quer encurtar sua jornada, não ter esses percalços, oportunidade igual a essa, pelo menos eu não conheço no mercado, tá, pessoal? Então, assim, tanto eu como o Luiz, assim, fica aberto a tirar qualquer dúvida de vocês, mas é algo que realmente eu olhei para o Luiz e falei, cara, você tá louco, mas bora para cima, porque faz parte do nosso objetivo, realmente expandir esse conhecimento de um mercado que ainda está tão carente, entender de uma tecnologia que fazer parte aí nos próximos anos, né? Exatamente, pessoal. Então, aqui com certeza com R$ 29,70 por mês a gente consegue fazer com que você tenha peças e oportunidades ali de vender produtos, ou até mesmo se você conseguir economizar isso dentro da sua empresa que você trabalha, eu tenho certeza que você vai ganhar um bom mérito ali e poder pagar o curso tranquilamente. Então, acho que é um preço que está abaixo do que a gente já vê no mercado, mas com certeza vai agregar muito valor para vocês e a gente vai estar aqui disposto exatamente a fazer vocês terem sucesso nessa trajetória. Bom, a gente vai agora para dúvidas no geral, seja de impressão 3D ou referente ao curso. A gente já viu que tem uma dúvida ali do Vitor, que ele perguntou como foi o processo de escolha das melhores máquinas para trabalhar e qual o custo-benefício. Bom, Vitor, existem diversos tipos de aplicação, então para você escolher a melhor máquina, em teoria, você tem que saber qual que é a aplicação específica que você vai ter, né? Então, a partir desse momento que você tem onde você vai fazer a aplicação, ou o que você vai fazer com a peça 3D em geral, você consegue definir algumas máquinas. Existem máquinas mais de entrada no mercado que tem uma gama muito grande de oportunidade de aplicação, que a gente trabalha bastante com esse tipo de máquinas, ou dependendo do que você for fazer, você necessita de umas máquinas com alguma precisão maior ou com alguma tecnologia embarcada que tenha necessidade para você ter controle nas suas peças ou no que você for fazer exatamente para você poder aplicar no seu dia a dia, né? E, Mas e assim, é depende legal muito. mencionar, né, o Luiz, Uhum, assim, que é algo que mudou com o tempo, né, de quando a gente começou, né? sim, Porque hoje está muito mais acessível, né? Então, hoje, quando a gente vê uma máquina, a gente também olha assim, poxa, essa máquina tem acesso no mercado nacional, se der algum problema de manutenção, eu vou conseguir solucionar aqui no Brasil? Era algo que no passado, pelo menos eu e o Luiz, a gente ficou travado nisso, porque a exato. gente importou a nossa máquina, né? Justamente porque não tinha tanto acesso. Então, realmente a professora gosta do mecânico com a manutenção? A impressora não gosta de um mecânico, ela não é uma necessidade muito grande de ter uma manutenção muito assim pesada. Existem alguns cuidados básicos que você tem que ter com a impressora. Existem alguns detalhes de processo, por exemplo, como ajuste, regulagens, né? Isso a gente ensina bastante. Foi o que eu falei. Muitas impressoras estão vindo já do mercado exatamente porque sente que algumas pessoas não compram por causa de algumas dificuldades do dia a dia, né? Então elas estão ficando cada vez um pouco mais, vamos dizer assim, inteligentes e embarcado um pouco mais de sensores, um pouco mais de preparação para essas aplicações que são com pessoas mais leigas, né, no dia a dia. Mas existem impressoras que não é necessário muito conhecimento, porém, dependendo de um problema que der na máquina, pode ser que você precise de uma pessoa conhecer um pouco de eletrônica, por exemplo, às vezes uma necessidade. Mas assim, a gente trabalha com marcas, por exemplo, que eu falei da Creality, que é uma das maiores empresas de impressão 3D do mundo, é uma empresa chinesa, mas eles já têm escritório no Brasil, então eles têm uma forte representatividade aqui no país, já com peça de reposição, revendedores oficiais, então tem algumas pessoas que já conseguem dar assistência técnica um pouco mais especializada, vamos dizer assim, mas os componentes da máquina são muito simples, né? Então vamos dizer assim, eu vou simplificar. Imagina que a máquina é como se fosse um computador. Então, dependendo do equipamento, do problema que você tem na impressora, você trocar uma peça e resolver ele é muito mais simples do que simplesmente você mandar para manutenção e às vezes é muito mais barato, né? Então, depende muito do problema, mas assim, a gente tem máquinas, por exemplo, mais de 3 4 anos e nunca teve problema, assim, óbvio.
dentro do curso a gente fala sobre isso também, mas existem boas práticas de temperatura, boas práticas de velocidade de impressão, boas práticas de calibração, de você ter uma rotina de manutenção. Ah, Luiz, o que é essa manutenção? Às vezes você verificar se tá com muita sujeira, fazer uma limpeza nos motores, uma limpeza nas correias, às vezes é muito coisa simples, e você vai evitar exatamente de ter problemas mais graves no futuro. Então a gente faz isso, não gasta muito tempo, não tem que ter uma habilidade muito complexa. Imagina que é uma HP e a única diferença é que você, em vez de ter tinta, você tem um material plástico, né? Mas assim, é um conceito muito simples, e a própria máquina vem com um formatinho de Lego quando você compra, então quando você vai montar ela, você mesmo já sabe um pouco de como tá os componentes, de onde fica cada coisa, então é bem simples, não é muito complexo. Óbvio que você comprar impressoras mais caras, cara, tem impressora que parece impressora da NASA, e aí com certeza você precisa de uma manutenção técnica. Então já trabalhei numa empresa que tem impressoras de alto custo, e aí essas impressoras têm sensores de muita precisão, tem que chamar uma assistência técnica para fazer calibração, para fazer limpeza, porque não é tão simples você desmontar, né? Mas faz parte assim, depende do nível da impressora que você quer. Mas às vezes de primeiro nível é bem mais simples, né? Beleza. E aqui, Luiz, a Maria pergunta, como contrata o curso proposto? A gente vai disponibilizar o link, né? Isso, vou até mandar aqui no grupo, no chat no chat aqui da nossa aula. Eu vou mandar o link do curso. Esse link já vai estar com desconto, tá, pessoal? Então a partir de amanhã ele não vai ter mais esse desconto, mas garanto para vocês que vai ser bem bacana para quem precisar. Com certeza. Esse é o link já para vocês fazerem o curso. Bom, obrigado, Érica, aí pela Obrigado, participação, obrigado. né? Viu? Com Com certeza, certeza. o que a gente quer é agregar de alguma forma para vocês, tá? Por isso que a gente disponibiliza o evento, a gente tem as nossas redes sociais também, a gente tem a nossa participação no canal do Conexão de Ideias, com uma playlist exclusiva de impressão 3D, a gente vai estar disponibilizando aí para vocês, tá? Enfim, a ideia é realmente expandir e dar acesso ao conteúdo de impressão 3D, tá? Que hoje realmente é questão de não perder oportunidades, tá, pessoal? A gente está vendo a onda passar e a gente quer estar em cima dessa onda junto com vocês, tá? Exatamente, pessoal. Se vocês têm mais alguma dúvida, fiquem à vontade. Se quiser mandar pelo chat, se quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade para falar. Tem nossos contatos aqui também, então tem tanto ali nossas redes sociais, nosso e-mail, e também tem nosso WhatsApp, então fiquem tranquilos para poder mandar a mensagem que precisarem. A gente já tem algumas datas, a gente vai começar o curso no dia. A ideia é que a gente comece ele em outubro, né? 21 de outubro. Vou pegar as datas certinhos aqui. Então a gente tem as aulas 21 de outubro, mas tudo isso pode mudar, galera. Então, assim, se vocês fecharem o curso, fiquem à vontade. A gente depois vai conversar com vocês, vai ter o grupo pra gente poder já ir começar a se alinhar. E aí a gente pode definir se vai mudar a data do curso, a gente vai alinhar certinho qualquer hora de início do curso. Então, fiquem tranquilos aí, que a gente não começa tão cedo assim e bate pronto. Tem um tempinho ainda pra gente poder alinhar, tá bom? Obrigado aí Exatamente. pelos parabéns. Eu espero que tenha agregado bastante para vocês, pessoal. Tem bastante conteúdo aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, não se esqueçam, dá para seguir a gente nas redes sociais, dá para seguir lá no YouTube também. A gente consegue, tem bastante conteúdo lá de impressão 3D que também pode agregar para vocês. Tá bom? Exatamente. Pessoal, obrigado aí a participação de todos, tá? A gente fica à disposição de vocês. Aqui tem os nossos contatos, tem os nossos contatos por WhatsApp também, caso vocês queiram entrar em contato. Se tiverem alguma questão do link de compra, do curso, mais informação do curso, pode falar com a gente também, tá? Enfim, qualquer dúvida do mundo 3D, a gente está disposto a aí trazer vocês com a gente dentro desse barco, beleza? Bom, É obrigado aí, isso. pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Boa noite. A gente se vê. Qualquer coisa, tamo lá no YouTube ou aqui. Podem mandar mensagem pra gente direto que a gente conversa. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.